iremos fazer algumas experiências de física exatamente sobre o conteúdo de eletrostática. E isso vocês vão ver exatamente, claro, a diferença entre os materiais que podem ceder elétrons e aqueles que podem receber elétrons. E para isso, nós iremos trabalhar com alguns materiais que é muito conhecido para a gente. Os materiais que nós iremos utilizar será um papel toalha, nós teremos também uns canudinhos aqui. E claro, para isso a gente vai fazer um atrito entre esses canudinhos e o papel toalha. Você fica por algum tempo. E depois de estar atritando por algum tempo, eu simplesmente pego os canudinhos e jogo no quadro. E eles simplesmente grudam no quadro. Eu tô até ofegante aqui pelo tanto que eu fiquei esfregando ele, certo? Mas isso daqui, ó, o que está acontecendo? Bom, inicialmente nós temos que o canudinho, ele tem uma polaridade, ele tem uma carga positiva, ok? E o quadro que está aqui paradinho, ele é neutro, certo? E o que é um quadro neutro? Ou seja, ele tem polaridades positivas e negativas. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu coloco o canudinho em contato com o quadro, obviamente que as cargas negativas, elas serão atraídas pelas positivas. Por isso, ele ficará grudado aqui por um certo tempo. Aqui está o canudinho, certo? Ele está aqui paradinho, até com que essas cargas se dissipem e saiam exatamente do canudinho, ok? Vamos ver? Vamos fazer o teste. Tirei, agora voltar. Agora ele já não para mais, porque as cargas se dissiparam, certo? Fica ligadinho porque iremos fazer mais experimentos legais. O nosso experimento de física eletrostática, mais uma vez, nós vamos falar exatamente sobre a eletrização dos corpos. Por isso, nós temos aqui uma bexiga, nós temos o nosso Galileu, que vai participar, né? Temos aqui canudinho, ok? E temos papel picado. E claro, nós também temos papel toalha, mas pode ser papel higiênico também, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Bom, eu vou aproximar essa bexiga, não acontece nada, ok? Não acontece nada. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atritar essa bexiga, ok? Lembrando que todos os corpos que estão aqui, eles estão nêutrons, mesma carga de prótons, a mesma carga de elétrons, ok? Então vamos lá. Galileu, dá licença, tá bom? Você vai me ajudar. Gente, estou fazendo de levinho, tá? Não é nada. Vamos lá. Oh, né? Então o Galileu, ele fez com que o quê? Teoricamente, gente, aqui a gente tinha cargas neutras. A partir do momento que eu atritei no Galileu, o que aconteceu? Bom, obviamente que eu eletrizei a bexiga. Por isso, a bexiga ficou eletrizada, de forma que quando eu aproximo dos papéis, obviamente que eu vou atrair os papéis, ok? Bom, o segundo experimento, dessa vez, eu vou utilizar esse canudinho. É um canudinho simples, eu só amassei, coloquei aqui em cima, ok? E inicialmente eu vou aproximar o canudinho e não vai acontecer absolutamente nada, ok? Bom, então agora eu vou pegar um papel, vou atritar ele, atritar bastante, certo? Eu vou aproximar novamente. Ó, olha. O que acontece? Ele é atraído, o canudinho, olha só, eu não tô fazendo nada, ó, simplesmente, ó, eu aproximo e o que acontece? Ele é atraído, certo? Claro, obviamente que se eu também fizer isso com os papéis, também vai acontecer a mesma coisa. Bom, então, qual que é a explicação física disso? Todos os corpos estão neutros, mais uma vez, o corpo que eu eletrizei, ele vai ficar eletrizado com
tipo de carga que é diferente dessa carga neutra que tem aqui, certo? Ou seja, então à medida que eu aproximo, obviamente que ele vai ser atraído, que é um fenômeno de indução que nós também vamos aprender agora. Bom, então existem 3 formas de eletrização. Quais são elas? Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, ok? Nós vamos ver agora cada um desses itens, ok? Vamos lá? Bom, então os processos conhecidos de eletrização, nós vamos falar sobre o processo de atrito e o processo de contato. O processo de atrito simplesmente é quando 2 corpos, inicialmente neutros, são atritados entre si e, em virtude da eletrização, um ficará com carga positiva e o outro ficará com carga negativa. Segue o exemplo que a gente acabou de fazer. Inicialmente, o canudo e o papel, obviamente eles estão inicialmente neutros. À medida que eu começo a atritar, passar esse papel nele, muito rapidamente eu estou atritando, eu estou eletrizando esse canudo e o papel. Depois, o que vai acontecer? Um canudo vai ficar com carga positiva e o papel vai ficar com cargas negativas. O que realmente aconteceu? Bom, eu explico, vamos lá. À medida que eu esfrego o papel no canudinho, o que eu estou fazendo? Eu estou arrancando elétrons. Eu estou arrancando elétrons do canudinho. Portanto, quando eu arranco o elétron de um certo material, ele vai ficar positivo. Se você quer ficar mais positivo na vida, arranque elétrons, arranque cargas negativas, certo? Então, assim, o atrito é dessa forma. Agora, a eletrização por contato é quando 2 corpos, inicialmente um neutro e o outro eletrizado, entram em contato, sendo que o corpo inicialmente neutro ficará com a mesma carga do corpo eletrizado. Por exemplo, se você tem uma pessoa, vamos lá, se você passa a mão na televisão, você inicialmente estava neutro, ok? À medida que você passa a mão na televisão, você vai ficar com a carga que está ali, certo? Então, obviamente, se a televisão estiver carregada negativamente, eletrizada negativamente, você vai ficar, obviamente, eletrizado negativamente. Agora, se você encostar em algo que está eletrizado positivamente, você vai ficar eletrizado também positivamente, certo? Agora, o método de eletrização por indução E por último, nós estamos falando agora sobre a eletrização por indução. Como que acontece isso? Bom, o processo de eletrização por indução é quando a eletrização de um corpo neutro, que é chamado de corpo induzido, acontece por simples aproximação de um corpo carregado, que é chamado de indutor, sem que haja contato entre os corpos. Como isso acontece? Olhe bem para o exemplo. Vamos lá. Suponha que inicialmente este corpo esteja neutro. Bom, esse corpo neutro, obviamente, se ele tem cargas positivas e cargas negativas. Então, à medida que eu aproximo um objeto carregado, eletrizado positivamente, o que vai acontecer? Bom, antes ele tinha, teoricamente, um objeto, ele estava assim, ó. Ele estava totalmente com cargas negativas, todos juntos, certo? Todos juntinhos aqui, ó.
ok? Todos juntinhos. À medida que eu aproximo um objeto que está carregado positivamente, o que vai acontecer? Os elétrons, que são cargas de sinais opostos, eles vão se aproximar das cargas positivas. E as cargas negativas no próprio corpo, ela vai afastar. Ou seja, então isso, o que está acontecendo? Bom, inicialmente eles estão se separando no próprio corpo. Quem que é o induzido e quem que é o indutor? Bom, o indutor é exatamente aquele corpo que está carregado. O corpo que está carregado é o corpo que está carregado positivamente. E o corpo induzido é o corpo que vai separar as cargas. Um outro exemplo é o exemplo do eletroscópio de folha, certo? De folhas. Essas folhas são folhas de alumínio. Bom, inicialmente nós temos que a seguinte situação. O corpo, vamos lá, imagine que esse objeto ele esteja neutro inicialmente, ok? Bom, então ele tem cargas positivas e cargas negativas. À medida que eu aproximo um corpo positivo, o que vai acontecer? Bom, as cargas negativas, elas vão passar por esse fio condutor, certo? Que obviamente eles vão ficar próximo dessa bolinha do lado de fora. Agora, o corpo que está do lado de dentro, que são as folhas, elas vão para dentro. Ou seja, então, obviamente, se esse corpo tivesse neutro, tivesse com cargas positivas e negativas, essas folhas estariam fechadinhas. Só que como eles têm agora, obviamente, somente cargas positivas, o que vai acontecer com essas folhas? Elas vão se afastar uma da outra, certo? Porque tem somente cargas positivas aqui. Então, aconteceu o fenômeno da indução. Bom, gente, então na sala de eletrostática, para falarmos sobre eletrização por atrito, contato, indução, como se formam os raios e tudo sobre carga elétrica, nós já falamos. É isso, ok? Eu quero que vocês deixem as dúvidas, comentários, deixe o seu like se você gostou, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, certo? Grande abraço e vamos lá, Educa Cuca!